achei a graça, Deus me deu graça, e foi de graça, graça, graça. Amém. Tempo solene nós vivemos, e o reino de Cristo nunca acabará. Amém. Sim, é tão bonito, profundo, né? Bom dia, Javes. Me ouve? Olá, bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz a todos. Nós vamos iniciar, aliás, nós já iniciamos, né? Vamos dar continuidade.
Jabes, como sempre, eu vou fazer a primeira oração, tu faz a segunda e dá continuidade à mensagem, tá bem? Tudo bem. Vamos em espírito de reverência, vamos falar com o nosso amado querido Pai Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas. Pai querido, a Ti nós rendemos toda a honra, glória e louvor. Estamos felizes porque o Senhor nos deu uma boa noite de sono. Se por acaso alguém não teve uma boa de sono, o Senhor possa restaurar na próxima noite e todos possamos sentir o Teu poder sobre nós. Muito obrigado por ter nos despertado, nós que estamos aqui no Zoom, aqueles que estão no YouTube. Sejamos todos abençoados por Ti, também aqueles que irão assistir mais tarde, que as bênçãos que vamos receber que sejam também extensivas aos nossos familiares. Muito obrigado por teu servo que tu enviaste para trazer a tua mensagem, pão quentinho do céu para nós. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, que o Espírito Santo e porção dobrada possa recair sobre a vida do Jabes, que o Senhor possa abençoar com o seu ministério, a sua família, tudo o que ele precisar, o Senhor possa conceder conforme a tua vontade. Muito obrigada por ele ter aceitado este convite. Então, continue nos abençoando a nós todos. Venha ser, Pai, com este sábado maravilhoso que o Senhor nos concede. Estamos em tão boas circunstâncias para estudar a tua palavra. Então, Senhor, que nada venha nos impedir de entender, de internalizar, naturalizar aquilo que nós vamos aprender aqui e possamos ensinar aos outros também. O Espírito Santo fale os nossos corações, quebranta os nossos corações, a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos, amém? Que nossa mente possa estar aberta, apta para ouvir a tua voz, seja repreensão, exortação. Senhor, venha falar aos nossos corações, que possamos crescer espiritualmente, em estatura e graça, até chegar à estatura de Cristo. Pai, nós estamos aqui querendo ter o caráter de Cristo. Que o Senhor possa nos dar força para que possamos conseguir alcançar essa graça maravilhosa que temos o caráter de Cristo. Ser conosco, fale aos nossos corações. Que cada homem fale Deus. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em doce nome de Jesus. Amém. Amém. Grande, eterno e poderoso Deus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, por todos que estão aqui nesse momento agora, conectados para se conectar ao céu, Pai, para ouvir a tua voz, para saber qual é a tua vontade para as nossas vidas. Hoje vamos estudar um assunto tão sério, Senhor, e precisamos que o Senhor quebre o nosso eu, que o Senhor quebre o nosso coração, coloque um coração novo e os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir, entender, compreender e colocar em prática. Dá-nos sabedoria do alto céu, a sabedoria que só o Senhor pode conceder. Se alguém aqui tem alguma dificuldade de entender os textos, alguma coisa, Pai, que o Senhor quebre toda dificuldade, que o Senhor venha interceder aqui no nosso estudo e venha trabalhar em cada coração para que a mensagem fique clara e que nós possamos juntos aprender sobre como deve ser o cidadão do céu. Essas bênçãos te pedimos, que o Senhor me use conforme a tua vontade, que morra o eu, que o Senhor cresça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jabes, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Deus te ouve. Amém. Muito bem. Muito feliz sábado, um bom dia a todos. Eu estou muito feliz aqui de poder estar com os irmãos e o Senhor venha visitar cada um nesse momento. E como vocês já sabem, o tema de hoje é o selamento, capítulo 9 do livro de Ezequiel. E eu já aviso aos irmãos que esse é um dos estudos talvez mais, mais delicados de nós estudarmos. Quanto mais a gente cava, quanto mais a gente se aprofunda, mais o Senhor vai nos mostrando a nossa real situação e a gravidade do tempo que nós vivemos. Precisamos ter muita sabedoria com as palavras
o estudo de hoje, que vai terminar amanhã, né? É esse, digamos, parênteses, né? Porque ainda vamos continuar estudando todos os aspectos do selamento, tá? Normalmente você pode até encontrar vídeos na internet onde eles conseguem resumir aí o que as pessoas entendem sobre o selamento em apenas um vídeo de meia hora, resumem aí as principais interpretações, mas aqui não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é realmente internalizar cada conceito, cada aspecto dessa verdade. Por isso nós não temos pressa. Hoje nós vamos olhar o selamento pela lente do capítulo 9 de Ezequiel e mais à frente nós vamos analisar outros textos e outras situações em que os 144.000, o selamento, o selo de Deus, tudo será analisado em cada aspecto, para que a gente possa ter uma compreensão realmente como um todo. Esse é o nosso objetivo aqui, é ter alimento sólido, não é apenas pincelar o assunto. É por isso que nós demoramos um pouco mais em alguns textos. Bem, eu vou compartilhar com vocês nesse momento, então, a minha tela. Só um momento. Lembrando que na semana passada, o nosso tema foi os quatro ventos. Então, nós focamos, né, em tentar compreender o que de fato significam os quatro ventos. Nós chegamos a algumas conclusões. Alguém que estava, relembra, né, as conclusões que nós chegamos, como nós poderíamos resumir, com certeza, o que são os quatro ventos? Alguém se arrisca? Não fiquem acanhados. Bom, ninguém arrisca, vamos lá. Enquanto isso, eu vou já pedir aqui. Ah, tá, consegui aqui. Eu achei que eu estava sem possibilidade de compartilhar. Os quatro ventos, meus amigos, pelo que nós lemos, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, eles podem ser definidos como tudo que tem a ver com destruição. A destruição virá por meio de guerras. Então, não é exagero se nós dizermos que virá uma terceira guerra mundial, porque os ventos também, eles são comparados ali, eles são usados como uma metáfora para as paixões humanas. Ou seja, como nós já sabemos, o Espírito de Deus está se retirando da terra. E é ele que é o freio. Ele é aquele que impede que o pior aconteça. Então, quando o Espírito de Deus se retira da terra, não existe nada que segure Satanás e as incitações que ele faz às pessoas. Então, se hoje nós vemos assassinatos, se hoje nós vemos roubos e as piores atrocidades possíveis, sem o Espírito de Deus para refrear, será 1000 vezes pior. Por isso, não é exagero dizer que literalmente as pessoas se tornarão demônios, porque elas estarão 100% controladas por anjos demoníacos. Então, sim, é muito provável e muito possível que haja uma terceira guerra mundial, uma guerra generalizada, mas não é só a questão da guerra, é a questão também das grandes destruições através de furacões, de enchentes e diversos desastres que aparentemente são naturais, mas estão sendo, na verdade, causados por anjos do mal. E então nós temos esse aspecto dos ventos, lembrando que os ventos,
só são soltos quando o último filho de Deus é selado. Até o último filho de Deus ser selado, os quatro ventos não são soltos. O que nós podemos ver antes dos quatro ventos sendo soltos, podemos dizer são brisas, tá? Satanás está agindo, né? Deus também age muitas vezes em algumas situações, né? Fazendo sinais, quem sabe, para despertar a mente do povo, mas ainda não é a destruição geral. A grande diferença entre hoje e quando os quatro ventos forem soltos é o fechamento da porta da graça. Não haverá nenhuma chance de arrependimento após os quatro anjos serem soltos, os quatro ventos. Muito bem, então, dito isso, hoje nós queremos entender o selamento pela perspectiva de Ezequiel 9. E para nós entendermos Ezequiel, eu preciso dar uma breve compreensão para vocês de quem foi Ezequiel e como é que nós entendemos essa história. Assim como quando nós vamos estudar as profecias de Daniel, precisamos compreender quem foi Daniel, em que época ele viveu, a gente precisa pelo menos dar uma pincelada em quem foi o profeta Ezequiel, em que situação ele viveu, para que nós compreendamos os seus escritos e as suas visões. Muito bem. Lembrando que em Testemunhos para Ministros, página 445, o texto que nos chamou a atenção é: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Então, por esse motivo, nós estamos indo para Ezequiel, porque esse selamento que aparece em Apocalipse 7, ela afirma categoricamente que é a mesma visão, é o mesmo evento. Não existe diferença. Por isso, nós podemos olhar para o selamento de Ezequiel 9 e extrair dali mais informação sobre o selamento. Então, quanto mais informação nós tivermos sobre esse evento, menos fadados a errar em algum ponto nós estamos. Então, vamos nos atentar a cada detalhe. Bom, precisamos relembrar aqui que o povo de Israel, ele se dividiu em dois reinos, Judá e o conhecido Israel do Reino do Norte, tá? Isso devido à apostasia de Salomão. Então, caso alguém aí não esteja habituado, familiarizado com a história dos reis, é devido à apostasia, devido aos pecados de Salomão. Mesmo ele tendo se arrependido, que houve um rompimento. Deus permitiu que houvesse divisão em Israel devido à desobediência, à rebeldia de Salomão. Mesmo ele se arrependendo, não foi suficiente para remediar as consequências. E isso é interessante porque traz alguns paralelos para os nossos dias, por incrível que pareça, mas não é o tema de hoje. O ponto é que chegou uma época, depois, muitos anos na frente, em que o reino da Assíria ele passou o carro em Israel do Reino do Norte. E o Reino do Norte, Israel, deixou de ser uma nação independente, deixou de ter poder para ser apenas um povo ali abandonado. Eles se tornam samaritanos, que são um povo que é originalmente o povo de Israel, mas que foi mesclado com uma enorme quantidade de pessoas de várias culturas e religiões pagãs. E Judá, depois de um tempo, ela será aí atropelada, podemos assim dizer, por Babilônia, mas ela não será completamente destruída. Lembrando que a capital, né, do Reino do Norte era Samaria, a capital de Judá era Jerusalém.
Então, isso é muito importante de nós nos atentar. Bem, então, quem era Ezequiel? O próprio livro vai nos dizer que ele era filho de sacerdote. Nós não sabemos quem é esse sacerdote, mas essa é a informação que temos. É dito muito pouco a respeito do passado, da origem de Ezequiel, tá? Que é o próprio autor do livro. Ele era filho do sacerdote Buzi e em que contexto que ele viveu? Então, lembram dos ataques de Babilônia a Jerusalém? Então, nós vamos ter só... Pronto. Deixa eu só arrumar aqui, que ficou uma parte que não dá para enxergar. Um momentinho. Pronto, agora está aparecendo todas as datas, né? O que vai acontecer é o seguinte. Ignorem por enquanto as datas em azul, eu vou explicar o que elas representam. Mas assim, em 625 a.C., Judá, né, o reino que era do sul, vai se tornar vassalo, estado vassalo, ou seja, eles são escravos de Babilônia. Quando a gente diz que Babilônia fez um ataque a Jerusalém, a Judá, a gente não quer dizer que eles foram destruídos completamente. A gente simplesmente está dizendo que Babilônia foi lá, derrotou Judá e fez com que agora os recursos fossem para a Babilônia. Então, o rei que estava em Judá prestava contas. Era rei, continuava sendo rei, mas prestava contas e tinha que pagar tributos à Babilônia. E então, devido a isso, vai haver várias revoltas dos reis de Judá, que estavam sendo reis corruptos, reis idólatras, reis que não temiam a Deus e não obedeciam aos mandamentos de Deus. Um pouco de tempo depois, então vai ter a rebelião de Jeoaquim. E aí há um novo ataque. Depois vai ter uma nova rebelião. Vai ter uma tentativa de união do rei de Judá com o Egito, para justamente se libertar do jugo de Babilônia. E aí, agora, Babilônia vem com um ataque mais destrutivo. Os primeiros ataques de Babilônia eram ataques para dominar, para conquistar. Não, eles não tinham intenção de destruir. Então, em 605, que é o principal, o mais conhecido ataque, Daniel será levado para a Babilônia como exilado, como cativo. Haverá um segundo ataque depois disso, em 597, onde Ezequiel vai ser levado cativo também para a Babilônia. E em 586 haverá um grande ataque massivo, onde aí sim o templo vai ser deixado em ruínas, né? E a situação ficará terrível. Então, aí eu coloquei ali em azul para que a gente tenha uma noção, mais ou menos, se fosse o ano mundi, ou seja, o ano mundial, desde que Adão foi criado, seria mais ou menos esse período, só para a gente ter uma noção de quantos anos passam de um ataque para o outro. Então, 3.375, 3.382, 3.395. Então, entre, por exemplo, o ataque onde Daniel foi levado exilado e o ataque que Ezequiel foi levado exilado, se passaram quantos anos?
Se passaram aí 8 anos. E depois, né, você vai ver que, desde que Ezequiel foi levado até essa destruição, né, esse ataque de Babilônia a Jerusalém, se passaram aí 11 anos. Então, essa é a importância de você entender quanto tempo que passa em cada coisa. Então, Ezequiel foi levado para a Babilônia, mas não exatamente para o mesmo local ali onde estava Daniel. Havia, né, a Babilônia tinha províncias, tinha várias cidades que dominava, e Ezequiel foi levado para estar ali, como ele mesmo vai dizer, à beira ele chama de um rio, o rio Quibar. Mas, na verdade, era mais um canal, não era necessariamente um rio, né? Mas Ezequiel popularmente chama de rio. Não tem nenhum problema isso, é só uma informação, né, para a gente estar atento. Deus vai chamar Ezequiel para advertir o seu próprio povo, tá? Existem situações na Bíblia em que o profeta é chamado para profetizar contra até nações pagãs, como o Egito, a Síria. Então Deus também alertava nações pagãs, mas no caso de Ezequiel ele é chamado para dar uma advertência ao seu próprio povo que já estava em uma situação terrível. Por desobedecer os mandamentos de Deus, foi permitido a eles serem levados, exilados para a Babilônia. A situação em Jerusalém não estava boa, mas ao invés de se arrepender, ao invés de se voltar ao Senhor pelas calamidades que estavam acontecendo com o povo de Deus, o povo preferia se afundar mais na idolatria. Então, resumindo os capítulos de Ezequiel, para nós chegarmos ao selamento, 4 anos após Ezequiel ser levado para a Babilônia, é onde o Senhor chama Ezequiel e mostra a ele a visão do trono de Deus. Então, grave essa informação. 4 anos após Ezequiel ser levado para a Babilônia, é que ele tem essa primeira visão. No segundo capítulo, ele vai ser de fato convocado, chamado a advertir e alertar o povo ali onde ele está morando, às margens do rio Quibar. No capítulo 3, ele vai até o povo que está ali nas margens do rio, os exilados de Judá, e ele já vai falar algumas coisas, né? Ele vai ficar ali uns dias e tal, não é o nosso foco agora. No capítulo 4 e 5, Deus vai ordenar que Ezequiel faça algumas representações, digamos assim, algumas ilustrações, inclusive parecem até infantis essas ilustrações, mas o objetivo de Deus era justamente esse, que ao agir de maneira estranha, ele chamasse a atenção das pessoas para a mensagem que ele tinha. Então você imagina, Ezequiel tinha que comer o seu pão assado com esterco. A primeira ordem de Deus foi que ele usasse fezes humanas para fazer o fogo e cozinhar ali ou assar, né, o que ele fosse comer. E Ezequiel, então, ele clama a Deus: Senhor, mas por favor, isso é imundo, isso é nojento, isso é uma abominação. E Deus, então, fala: ok, Ezequiel, então não vai ser com fezes humanas, será com esterco de vaca. E ele obedece. Isso eu estou resumindo, tá? Existem outras coisas que Ezequiel é chamado a fazer para chamar a atenção do povo de Deus. Coisas que, como eu disse, são ao olho humano. Esse homem deve ser um louco, eles deveriam pensar. O que esse homem está fazendo? Mas, ao chamar a atenção das pessoas, ele deveria ilustrar e advertir sobre o que aconteceria com Jerusalém. Por quê? Como eu disse,
apesar do povo estar em exílio, apesar de Jerusalém estar em terrível situação, os reis não se dobravam ao Senhor. Os reis não aceitavam a advertência de Deus, não se voltavam para os seus mandamentos. É assim, de espantar. Quanto mais Deus dava mensagens, mais os reis se rebelavam. Isso lembra, se você for parar para pensar bem, até a atitude de Faraó. Os reis de Judá eram semelhantes ao Faraó do Egito quando endureceu o coração com as pragas. Não amoleciam de jeito nenhum. Eram extremamente rebeldes. Inclusive, Deus os considera piores. Por quê? Porque eles tinham luz. Eles tinham conhecimento da verdade, mas desprezavam. No capítulo 6, Deus ordena que Ezequiel faça algumas profecias contra os montes de Israel. Nesse sentido, ao falar sobre os montes, ele está se referindo aos ídolos, aos postes ídolos que eram colocados, né, e o povo ia lá adorar. Ou seja, eles viraram as costas para Deus, estavam em uma terrível situação, sendo dominados por outros povos, comendo popularmente, como dizem, o pão que o diabo amassou, e ainda assim continuavam sua idolatria, buscando salvação e refúgio nos ídolos, nos deuses falsos. E Deus ordena que Ezequiel então profetize contra esses montes. No capítulo 7, a gente começa a perceber que a linguagem de Ezequiel, ela vai mesclando coisas que são para Israel, para Judá, e coisas que são para nós. Porque o capítulo 7 de Ezequiel vai falar sobre a profecia sobre o fim. Ou seja, Deus vai dizer, olha, vai vir o dia da ira do Senhor sobre vocês. Vai vir o fim de Jerusalém. E Deus começa a falar diversas coisas que irá acontecer com o povo de Judá, diversas calamidades, que são um tipo, ou seja, são uma ilustração. Então, nós temos o tipo e o antítipo. Aquilo que é a ilustração e o cumprimento. Assim como o cordeiro representava Cristo, mas o cordeiro não era Cristo. Futuramente aquilo se cumpriria. Cristo viria a morrer. Então, na destruição, no cerco de Jerusalém, essas situações ilustram o que acontecerá em forma 1000 vezes elevada aos ímpios e àqueles que serão destruídos no tempo do fim. Tudo bem até aqui? Muito bem. Deixa eu ver aqui, teve alguma... Eu ouvi ele dizendo isso, estou comparando, vamos fazer teve a pergunta aqui, né? Da Apocalipse 7, Ezequiel 9. Sim, a gente está chegando em Ezequiel 9 justamente para falar sobre isso. Então, eu cheguei em Apocalipse, Ezequiel 7, tá? E agora, então, no capítulo 8, é muito importante. Por quê? Porque você perceber que agora já se passou um tempo. Do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma informação que denote que teve um grande período de tempo, tá ok? Lembra que Ezequiel teve sua primeira visão 4 anos após ser levado. Agora, ele vai dizer quando ele tem essa visão do capítulo 8. E a gente chega à conclusão facilmente, que é 1 ano depois da primeira visão que ele tem. Então, teve um espaço de tempo onde Ezequiel provavelmente pregou essas profecias, essas advertências e esses alertas, e realmente quando ele vai ter essa visão é 1 ano após, então, a primeira visão. Agora,
é importante porque muita gente conhece o que está escrito em Ezequiel 9, que é a visão do selamento, mas não tem como compreender a visão do capítulo 9 sem compreender, sem a gente dar uma olhada no verso 8, porque é lá que começa essa visão. Então, nós vamos ler agora. Se alguém quiser me ajudar na leitura, né, e a gente vai aqui comentando os versos. Lembrando que a gente está num estúdio, vocês podem levantar a mão, tá, e comentar, perguntar a qualquer momento. Eu não sou do tipo de pessoa que precisa seguir ali sem parar. Vocês podem comentar e podem levantar a mão, fiquem à vontade. Se alguém quiser ler comigo aqui os textos, né, só levantar a mão aí, eu vou ceder a vez e pode ficar à vontade. Então, diz assim Ezequiel 8, capítulo 1, verso 2. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Essas características, sem dúvida alguma, nos mostram que Ezequiel está tendo uma visão, mais uma vez, do trono de Deus, né, da figura ali que ele viu na primeira visão. E o Senhor vai fazer o seguinte, observe aí agora no verso 3. Estendeu a forma de uma mão, tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Então, Ezequiel tem uma experiência assim incrível e ao mesmo tempo dramática. A gente não encontra na Bíblia nenhum profeta que teve uma experiência de visão tão, tão intensa quanto essa, no sentido de ser pego pela mão de Deus, levantado, erguido pelos cabelos, e Ezequiel é transportado. Ezequiel faz uma viagem de cerca de mais de 1.000 quilômetros, se eu não me engano, e é levado a Jerusalém. Lembra que ele estava exilado em Babilônia, às margens do rio Quibar. Ele estava ali com os anciãos e, de repente, ele tem essa experiência. E o texto continua dizendo: e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do átrio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem de Deus que provoca ciúmes. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Então, nós vamos olhar agora algumas imagens que são representações. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: esse templo do qual Ezequiel está falando é o templo da época de Salomão. O templo de Salomão, ele tem diferenças do templo da época de Herodes. Então, existem algumas informações que a gente não tem precisamente, a gente não tem uma planta para saber alguns detalhes de como era o templo de Salomão. Mas o fato é que havia uma entrada, como o profeta diz, uma entrada que olha para o norte, tá ok? Então, era como se fosse mais ou menos, pelo que eu entendo, né? A entrada do santuário era voltada para o leste. Lembra disso? A entrada do santuário era voltada para o leste, para o nascer do sol. As costas para o oeste, e ali nós tínhamos a direita e a esquerda, o norte e o sul. Então, Ezequiel é colocado aqui em uma posição estratégica no templo, de maneira
que ele consegue ver a porta da entrada do pátio. Então tinha dois pátios. Tinha um pátio mais externo, que o povo entrava, e tinha um pátio mais interno ainda, que era onde era feito os sacrifícios, onde tinha, lembra aquela bacia enorme, que tinha vários litros de água, sustentada por bois. Então, essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês é uma ilustração de como era o templo de Herodes, mas estão servindo para nós termos uma ideia, uma noção de como era o templo de Salomão. Então, ele é colocado, como ele diz aqui, em uma posição onde ele vai ver algo que vai chamar a atenção dele. E ele diz que é a imagem dos ciúmes. Mas como assim a imagem dos ciúmes? Estava ali uma imagem, e é uma imagem mesmo, um ídolo, logo na entrada do pátio. Isso é para nós termos uma noção de como estava a situação de Israel. E diz o texto que provocava ciúmes em Deus. Eu dei uma olhada para entender melhor essa palavra ciúmes na Bíblia. Ela é usada realmente no sentido de quando, por exemplo, um homem ele é casado com uma mulher e ela está traindo esse homem. Então, que tipo de sentimento tem um homem que está sendo traído pela esposa? Que tipo de sentimento tem um Deus que fez uma aliança com o povo, que fez, digamos ali, juras de amor, que deu tudo do bom e do melhor, e ele está sendo traído? Essa esposa está em adultério. Qual é o sentimento? Então, essa forma de Ezequiel falar que era a imagem dos ciúmes, com certeza era algum ídolo que trazia a Deus um sentimento muito, muito ruim, no sentido, né, de que, poxa, eu faço de tudo por esse povo, e esse povo ainda coloca um ídolo, uma imagem, no pátio, assim, na entrada da casa de Deus, sem nenhum tipo de pudor. O verso 5 continua dizendo, e você percebe que Ezequiel viu a imagem, mas Deus vai pontuar que ela realmente é um problema. Disse-lhe, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada. E eu acho interessante que, pelo que a gente vê aqui, estava próximo ao altar. Eu não sei vocês, mas eu gosto de refletir sobre os versos e pensar. O altar, ele tinha um papel de apontar para algo que aconteceria no futuro. Que era? Alguém pode me dizer? Pode repetir, Qual era, Jales, qual por era o, favor? qual era o evento para o qual o altar de sacrifício apontava? A morte de Cristo. A morte de Cristo. Agora, se a gente coloca algo próximo do altar, se você parar para pensar, o altar não é assim, é, um ornamento, um móvel assim, nossa, cheio de coisas para chamar atenção, né? Ele está ali pegando fogo com os animais, mas se eu coloco, eu não sei se vocês já viram aquelas imagens na internet de como eram os ídolos, como eles eram esculpidos. Se eu coloco um poste ídolo perto do altar, quem vai chamar mais a atenção? O poste ídolo para tirar a atenção da morte de Cristo. Então você começa a perceber que existem situações aqui que parecem não ser muito diferentes de coisas que a gente vive hoje. Quantas vezes a gente vê hoje algumas situações onde as mensagens,
a forma como as coisas são feitas não são para trazer ao cerne a mensagem da cruz. As Tiram músicas Cristo colocadas. do foco. Perfeito, irmão, isso também. Não são para colocar Cristo no foco, mas os nossos ídolos. Então, o povo de Israel teve a audácia de colocar uma imagem que causava os ciúmes de Deus do lado do altar. O verso 6 vai continuar dizendo: Disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Aí eu pergunto para vocês: a gente é melhor que Israel? A gente tem algum. Nós temos alguma vantagem, algum salvo-conduto para Deus passar o pano para nós e não passar o pano para Israel? Será que Deus vai passar por alto o que nós fazemos, sendo que ele não passou por alto o que ele viu no santuário dele? Se esse tipo de coisa afastava o Senhor do santuário, será que hoje também nós não temos coisas que estamos fazendo que está afastando o Senhor do santuário? Nós temos muito mais luz ainda do que eles. Então temos mais responsabilidade, mais culpa do que eles. Então o Senhor olha para isso e diz: mas pera, calma aí, Ezequiel. Isso daí é só o começo. Você verá ainda coisas piores, maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então eu olhei, e eis que havia um buraco na parede. Peraí. Deixa eu voltar ali na imagem, para vocês entenderem uma coisa. Talvez aqui não vai dar para perceber muito bem. Como eu disse, a representação não é perfeita. Mas, se vocês, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que essa parede que tem ao lado do templo, ela não é apenas uma simples parede. Ela é muito grossa. De maneira que ali existem como se fossem cômodos. E a verdade é que a parede do templo, dos muros, elas eram como se fosse, como é que a gente fala quando uma casa divide a mesma parede? Tem um nome que agora me fugiu. Inclusive, eu até Geminada. morei em uma casa que era assim. Isso. Então, Sabe, pensa numa casa casa geminada. geminada. Perfeito. Muito obrigado, minha irmã. Alguns anciãos que trabalhavam no templo, eles tinham como se fosse uma casa germinada com a casa de Deus. Então, quando Deus diz para o profeta: olha, vai ali na parede. Verso 8: Filho do homem, cava agora aquela parede. E ele cavou na parede, e eis que havia uma porta. Ele está indo olhar o que os anciãos faziam nas suas casas. Verso 9: Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que estava toda a forma de répteis e animais abomináveis. E de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, dentro de suas próprias casas. O Senhor vai continuar dizendo, Ezequiel, né, narrando o que ele está vendo. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Quando a Bíblia diz anciãos, a Bíblia está se referindo aos líderes. A Bíblia está se referindo aos homens de maior tempo de casa, de maior responsabilidade, aqueles que conduzem o povo de Deus. E eu quero trazer algo para a reflexão de vocês. Por quê? É interessante que nós estamos vendo claramente aqui um caso de líderes
corruptos, de líderes apóstatas que estão conduzindo o povo para a perdição. Mas Ezequiel vai fazer questão de citar um nome, e Jazanias, filho de Safã, em pé no meio deles. Queridos, por que Ezequiel fez questão de citar um desses homens? Se ele era do povo de Deus, líder, será que Ezequiel não deveria ter preservado a identidade dele? Quanta falta de ética! Deus fez questão de que Ezequiel, através da inspiração, registrasse o nome de um dos homens que estavam sendo responsáveis pela apostasia do povo de Deus. E eles estavam ali, e cada um tinha na sua mão incensário. Opa, opa, opa. Para que servia o incensário? Qual era o objetivo? Vamos lembrar das aulas do santuário do irmão Roberto Castilho. O que As que o orações. sacerdote Era fazia com o fazer incensário? As expiação? orações. Muito bem, vamos lá. Ali a gente colocava o incenso e ele era apresentado no altar de incenso perante o Senhor, representando o cheiro suave dos méritos de Cristo, intercedendo por nós, pedindo o favor do Pai. Ou seja, o incensário tem a ver com intercessão. Ou seja, a quem eu estou recorrendo para me aproximar de Deus. E diz que subiu uma espessa nuvem de incenso. Então esses homens desviaram o foco. O foco da intercessão, das orações, é Cristo. Esses homens estão recorrendo a outras divindades, a outros meios para fazer intercessão. Eles estão recorrendo a alguém que não é Cristo, o único caminho, a verdade e a vida para trazer a vida eterna. Eles têm a ilusão de acreditar que existem outros meios de salvação. Mas eles dizem não, não é bem assim. O que será que nós temos hoje nas casas do povo de Deus, principalmente dos líderes de Deus? E quando eu falo dos líderes, eu não me refiro apenas a quem tem um cargo oficial como que é remunerado, pastores, diretores de divisão. Eu estou me referindo a todos que recebem alguma responsabilidade na casa de Deus. Nós temos o ancião da igreja, que é como se fosse um pastor local. Que tipo de coisas estão sendo pintadas na parede da casa desses homens? Será que isso não é uma advertência para nós hoje de como estamos conduzindo as coisas de Deus? O verso 12 diz: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Esse detalhe é muito importante. Eles fazem isso nas trevas. Olha só, eu quero que vocês consigam ver a distinção entre o que Ezequiel viu do lado do altar. Uma imagem de ciúmes, do lado do altar. Estava escondido? Não, não estava escondido. Era para todo mundo ver. Mas possivelmente eles tinham alguma desculpa. Assim como hoje, tem coisas que a gente vai na casa de Deus e a gente vê e eles apresentam uma desculpa. A gente carameliza, né? Passa uma cobertura de açúcar para dizer, não, a gente está fazendo desse jeito, mas é para atrair os jovens para a igreja.
Não, essa música aqui, ela não é toda certinha, mas veja bem, é para atrair as pessoas para a igreja. Não, esse tipo de situação aqui, né, a gente faz para chamar a atenção das pessoas para fazer evangelismo. São abominações, mas eles ainda tentam justificar, porque todo mundo está vendo. Agora, isso daqui, queridos, está sendo feito no escuro. Pecados secretos, pecados escondidos, acariciados. Os anciãos estão fazendo nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens. Isso pode ser coisas que o povo de Deus assiste. Isso pode ser coisas que o povo de Deus ouve, que o povo de Deus come, que o povo de Deus pratica. Eu diria até mais. Como um casal, um homem e uma mulher, se relaciona sexualmente. Será que estão fazendo de acordo com a vontade de Deus? Ou estão adotando modas do mundo? Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Ah, não, isso aqui é a minha vida particular. Deus não tem nada a ver com isso. Coisas para a gente refletir, queridos. Verso 13. Ainda tornarás a ver abominações que estes fazem. Maiores abominações. Ou seja, existem coisas que, por incrível que pareça, são piores do que essa apostasia dos líderes, os anciãos de Israel. Verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Não é meu objetivo aqui fazer um estudo sobre divindade pagã, mas vocês podem dar uma pesquisada depois. Dá um Google, vai no YouTube, pesquisa quem era Tamuz. O ponto é que Tamuz era uma das divindades pagãs onde parte do culto prestado a Tamuz era choro e lamentação para alcançar os objetivos. Eu acho interessante aqui ser chamada a atenção das mulheres, para as mulheres que estavam se voltando para uma divindade pagã. Apesar do texto bíblico não dar detalhes, para nós hoje, fazendo uma aplicação, a gente entende que as mulheres do povo de Deus precisam vigiar, precisam tomar cuidado. Que tipo de prática será que as mulheres do povo de Deus estão adotando que caracteriza uma adoração a um Deus falso? O que será que as mulheres do povo de Deus hoje estão fazendo que é comparável ao que está sendo feito aqui? Detalhe, estão dizendo que isso é pior, o texto diz que isso é pior do que a apostasia da liderança, do que os líderes fazendo as coisas escondidas dentro de casa. Verso 15. E disse-me, vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que essa. Então vamos para a última abominação. O que é pior do que, é pior do que, pior do que. Cada vez Deus vai falando que isso é pior. Até agora as mulheres adorando, chorando por Tamuz foi o pior. Mas tem algo que é mais abominável. Verso 16. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de
costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virando para o oriente, adoravam o sol. Pausa aqui. Para um pouquinho. Vamos voltar lá nos textos que a gente já leu. Apocalipse 7. Vi um anjo subindo do lado do sol nascente. Nós vimos na semana passada que existe um motivo porque Deus colocou o santuário como? O santuário de frente para o sol nascente, de maneira que o adorador, quando vá de frente para o templo, ele fique de costas para o sol. Os deuses pagãos, os templos pagãos, faziam diferente. Construíam seus templos de maneira que o adorador ficasse de frente para o nascer do sol. E aqui, os líderes, o povo de Deus, virou as costas para o templo do Senhor, virou as costas para o altar do Senhor, virou as costas para a mensagem do santuário, virou as costas para as verdades fundamentais do povo remanescente. Virou seus rostos, que isso significa sua busca por compreensão, a sua atenção está voltada para o sol. Está voltada para a criatura, não para o Criador. Deixou a verdadeira adoração e preferiu olhar para o sol. Não é segredo para ninguém que o sol tem uma representatividade daquilo que o ser humano coloca como Deus na sua vida, porque é uma criatura, não é o Criador. Tem uma representatividade, uma conexão com o paganismo, seja o paganismo altamente declarado ou o paganismo disfarçado. Não é à toa que nós temos uma transição e uma união entre o cristianismo e o paganismo e vão escolher justamente o dia que era adorado o sol para trocar o sábado para o domingo e fazer de forma conveniente a agradar o povo. O motivo que levou a fazer essa troca foi o simples fato de obter mais adeptos. Então, eu abro mão dos meus princípios que Deus que deu para que a igreja encha. Amigos, isso é muito sério. Abrir mão dos princípios para encher a igreja, para ter mais membros. De que vale uma igreja com 1 bilhão, seja lá que número que for de pessoas, se esses membros não são verdadeiramente convertidos pela verdadeira mensagem? Verso 17. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de, ficou faltando ali, o 17. É isto coisa leve, coisa leviana, né? Para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram-me a provocar a ira.
e eis que eles põem o ramo ao seu nariz. E o verso 18 vai dizer: Por isso eu também os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Essa é a situação, meus queridos, que estava o povo de Judá. O povo que Deus escolheu. O povo que Deus deu tesouros. O povo que Deus deu os mandamentos. O povo que guardava o sábado. O povo que dava o dízimo. O povo que tinha mensagem de saúde. O povo que tinha orientações de Deus. Essa era a situação de Judá. E o Senhor pergunta: por acaso é pouca coisa? Por acaso eu tenho como passar o pano para isso? Tem como passar por cima? Ainda que eles gritem, eu não os ouvirei. Eu disse, queridos, que não era para hoje e amanhã a mensagem mais fácil de ouvir. É para nos trazer realmente a reflexão e pararmos para pensar como é que está a nossa vida. A voz fica até meio embarganhada assim, gente, porque vem tanta coisa na cabeça. Mas o ponto é o seguinte, né? A gente já está aí avançado e a mensagem ela é dividida em duas partes. Isso aqui foi só para a gente compreender qual era a situação de Judá. Amanhã nós vamos entrar no verso 9. Eu quero só ler os dois primeiros versos. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar. Essa situação do capítulo 8 levou Deus a tomar uma atitude, que é o que nós vamos estudar amanhã no verso 9. Eu sugiro que você, para vir estudar amanhã, tenha um momento hoje com Deus de extrema reflexão da sua vida. Se possível, se possível, separe um tempo para você ler o capítulo 9. Você pode ler novamente o capítulo 8, o 9, até o 10 e o 11 também são muito pertinentes, tá? Mas dá uma lida em oração aí na sua casa. Reflita sobre o que você vai ler e amanhã a gente vai estudar junto. Clame ao Senhor, clame para que Ele nos dê compreensão correta sobre o capítulo 9. Desde que eu fui chamado aqui para explanar na sala o selamento, eu fui levado, né, para a mente do o Senhor me dirigiu para estudar Ezequiel 9, porque eu já vi muita gente falando sobre o selamento só estudando Apocalipse, dão uma pincelada ali em Ezequiel 9, mas eu nunca vi nenhum aprofundamento muito, muito sério mesmo sobre Ezequiel 9. E a gente vai chegar em algumas conclusões que eu confesso que eu não sei. Eu não sei se alguns irmãos aqui vão querer continuar me ouvindo depois disso. Se vão ficar bravos comigo.
Pessoal, ficou mudo? Esse que ele caiu, vamos aguardar ele voltar, irmão. Vamos ficar em oração. É um tema muito forte, né? Deus continue preparando nosso coração. Aí ele voltou. Olá, amigos, deu um probleminha aqui no meu Wi-Fi. Volta, meu irmão, volta. Perfeito. Sabe quem tá Só para a falando? gente. Sim, sim. Querido, então, só para a gente finalizar a mensagem de hoje, esse é meu apelo para você. Leia em oração, em espírito de humildade, esses capítulos. A gente vai detalhar eles amanhã. Eu vou trazer alguns textos que a irmã White comenta esses versos. E vai ser realmente algo assim que o Espírito do Senhor vai nos dar mais uma chance. Ele vai nos alertar, ele vai nos advertir e vai fazer o que ele tem que fazer para que a obra dele seja concluída nessa terra. Porque um povo precisa estar preparado e esse povo só vai estar preparado se ele estiver disposto a ser corrigido. Que nós não sejamos como Israel, que apesar de estar no fundo do poço, que apesar de estar perdendo todas as bênçãos de Deus, com a vida desgraçada, uma vida horrível de miséria, ainda assim não se voltava para o Senhor, ainda assim não buscava o Senhor, mas preferia se apegar a esse mundo, preferia se apegar aos seus ídolos e à sua forma mesquinha de viver. Que eles não sejam um exemplo para nós, mas que nós tenhamos em Cristo a esperança de mudança, a esperança da transformação que nós precisamos para aguardar o Senhor nas nuvens do céu. Javes, você no começo falou testemunho para ministro a página que eu esqueci porque eu não estava com a caneta aqui. Poderia me repetir só a página, por favor? Claro, 400, deixa eu só confirmar aqui, 445. Ok, obrigado. Irmã Aurenice, fica à vontade. Ah, sim, já terminou? Pois não. Nós vamos fazer, então, 3 orações. Jabes, você faz a primeira. Algum voluntário, por favor, fazer a segunda. E a irmã Jeane vai fazer a oração cantada. Alguém gostaria de fazer a segunda oração, por gentileza? Eu posso fazer, Áurea. Obrigada, irmão Roberto. Então, Jabes, irmão Roberto e depois irmã Jeane. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, quão misericordioso o Senhor tem sido para conosco. Não somos melhores que Judá. As abominações que ali aconteciam, hoje também acontecem no nosso meio, com a diferença que estão modernizadas. Nos ajuda, Senhor, a identificar se alguma dessas abominações está acontecendo na nossa vida, para que nós possamos romper esses laços com o inimigo, fazer apenas a tua vontade. Não queremos, não queremos chorar a Tamuz, não queremos adorar o sol, não queremos acender incenso para outros deuses. Nós queremos te servir de todo o nosso coração e, de fato, ser um verdadeiro adorador. Por favor, Senhor, tira de nós toda a imundície e que este sábado seja um sábado diferente, um sábado de reflexão, de acordo com o tempo solene que nós estamos vivendo. Ajuda teu povo, Senhor, tem misericórdia. Alerta, adverte, traz o que for preciso para que os sinceros entendam o tempo que nós estamos vivendo. É isso que eu te peço, Senhor, e suplico em nome de Jesus. Amém.
Amém. É, aqueles que puderem e que não estão ajoelhados, se quiserem se ajoelhar, né? A gente já está prostrado aqui para a gente clamar por nós. Oremos. Santo Deus, amado Pai, eu faço as minhas palavras, palavras do meu irmão, aqui, só continuando para completar. Senhor, te peço, em primeiro lugar, que peça me ajudar e me perdoe todos os meus pecados, as minhas maldades, meus pensamentos, meus atos, tudo, Senhor, que não provém de ti. Tira de mim, por favor, todas as arestas que me atrapalham a te servir como teu servo falou, Pai. E também peço aqui por todos os meus irmãos, através dessa oração, estamos aqui prostrados de joelho, mostrando total dependência de ti, que é essa posição apropriada que tu fala que nós devemos clamar, suplicar, chorar. Aqui que nós devemos estar aqui. Estamos aqui agora unidos, Senhor, numa só fé, num só fervor, numa só clemência, num só coração, Pai. Ainda que nós não falamos do fundo do nosso coração, da nossa mente, mas, por favor, implante em nós o teu amor. Implante em nós essa consciência, mais ainda, mas de reconhecimento, de gratidão, de tudo que tu já fez, faz e fará. Só o fato da gente estar aqui só ouvindo e falando do teu amor, da tua palavra, entendendo os teus propósitos, isso já é uma grande vitória, é um milagre. Só o fato da gente acordar hoje, Pai. Só o fato da gente buscar realmente acordar mais cedo um pouquinho para ouvir a tua palavra. Senhor, a gente está tentando, Senhor, porque poderíamos muito bem estar dormindo, Pai. Mas muitas das vezes a gente quer fazer e não faz. É como o teu servo falou lá. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que nós somos, seres humanos. Porque essa natureza nos inclina para o lado errado, Pai. E a gente quer falar contigo face a face, ouvir a tua voz e também dizer muito obrigado por tudo. Não temos palavras para expressar a gratidão que nós vamos ter de tudo que tu fez para nós e que tu faz aqui nessa terra nos protegendo e também fará no futuro as mansões celestiais, a qual o seu filho prometeu um jardim mais belo do que quando ele deu para Adão no primeiro paraíso. Senhor Deus, por favor, mesmo que eu esteja aqui, Senhor, falando da boca para fora, mas ajude a gente a falar do fundo do nosso coração, da nossa mente. Tenha misericórdia de nós, Pai. Implanta, nos transforma, transforma o nosso coração de pedra em carne, Pai. Nos dê um espírito inabalável, um espírito novo, um espírito que realmente tem prazer de estar na tua presença, tanto aqui, né, nesse momento, quanto quando nós estamos no nosso quarto sozinho, ou com nossa esposa, ou com nossos esposos, ou com os filhos, com qualquer lugar onde a gente estiver, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Porque muitas das vezes também a gente olha para o passado e é a mesma coisa, só muda de tecnologia e de endereço, de tempo. Somos todos iguais, porque todos pecaram e carecem da tua glória. Meu Deus, ouve as nossas orações. Nos ajude, Senhor, transforme. Salve de nós mesmos. Tenha misericórdia de tudo que muitas das vezes nós pensamos, nós falamos, nós agimos e sabemos que nós temos muito mais luz do que eles, Pai. Nós temos o Antigo Testamento como exemplo, temos o Novo Testamento e temos o Espírito de Profecia nos alertando. Muitas das vezes a gente ainda quer fazer o que realmente a gente quer, o que nos dá prazer. Meu Deus, nos ajude a ter mais fé, mais força, ânimo, coragem. Nos ajude, Senhor, a realmente ser um verdadeiro adorador a qual o Pai procura, porque se procura está escasso. Tenha misericórdia, Jesus, em nós. Senhor, tu morreste por nós e comprou com preço alto o preço do teu sangue. Nos ajude a purificar esse corpo, o templo do Espírito Santo, para que ele possa habitar e assim seja derramado com porção dobrada em nossas vidas, batizando todos os dias, Pai, para que nós possamos estar sendo guiados pelo teu Santo Espírito. E nos dê a mente de Cristo, porque guiado pelo teu Espírito e com a mente de Cristo nós podemos dizer, não somos nós que vivamos, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Meu Deus, por favor, nos ajude a falar do fundo dos nossos corações, de te amar como tu mereces, não como nós queremos. Não muitas das vezes como queremos amar nosso próximo como a nós mesmos, mas não amamos, Pai, Senhor. Por favor, Senhor, nos dá discernimento, nos conduza corretamente, porque nos entregamos aqui. O poder da escolha é nosso, Senhor. A gente não pode fazer nada sem Ti.
E o querer efetuar vem de ti. A tua palavra diz isso. Então, aqui estamos clamando, suplicando que tu possa estar agindo poderosamente, Senhor, nas nossas vidas e nos ajudando a ter discernimento do certo e do errado, a cumprir os seus mandamentos, os seus conselhos, suas orientações e tudo aquilo que tu pedir para nós. Até mesmo pedindo, implorando que tu nos ajude em todos os sentidos, aquilo que realmente a gente pensa que está fazendo errado, pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. Ó Senhor, abençoe cada família aqui representada. Cada pessoa que está aqui nessa sala, Senhor, dê a vitória a ela, porque ela não está aqui à toa, Senhor, só porque ela gosta de acordar 5 horas da manhã e ficar ouvindo a tua mensagem, ou a mensagem cantada, ou o apresentador falando. Meu Deus, nos ajude, por favor. Mas sabemos que nós somos fracos, débeis, que não conseguimos nada, nada, nada sentir. Não há bem algum em nós. Porque na tua palavra diz em Jeremias 17:9 que nosso coração é enganoso e perverso. Então, Senhor, te suplicamos o teu Santo Espírito para que possamos tornar realmente pessoas boas aos teus olhos. Porque na tua palavra diz em Levítico que em Samuel diz que só o Espírito do Senhor nos transforma o homem, o ser humano. Por favor, meu Deus, essa oração eu te peço, te imploro e te suplico que tu possa nos agir e nos ajude, Senhor. Nos protege, consagra e santifica todos nós na tua presença para que tu possa assim proteger na vida espiritual em primeiro lugar, que nós devemos estar, na nossa saúde também, Pai, e também na vida financeira para que nós possamos ajudar na tua obra e nas pessoas que necessitam de alguma situação que não está confortável. Ó Pai amado, Pai querido, abençoe também as outras pessoas que estão enganadas, Senhor. As pessoas que não te conhecem, as pessoas que estão realmente precisando da tua luz, assim como nós fomos alcançados e agora estamos lutando para estar contigo na escolha, porque só devemos escolher e o querer efetuar vem de ti em todos os sentidos. Ó Pai amado, Pai querido, abençoe essa sala, abençoe a liderança, que ela possa ser realmente luz em todo o tempo que ela estiver aqui, para a honra e glória do teu santo nome. Essas bênçãos te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus, que morreu na cruz e que vive e que ressuscitou, e vive para todo sempre, nosso Rei e Salvador, em nome dele, Pai amado, que nós te pedimos. E eu convoco então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nossas vidas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê a profecia. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e buscam saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Amém. 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 Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que estudam a palavra de Deus. Eu recebi hoje de manhã uma meditação do meu amigo Jarbas Lely, veio como título O Valor da Repreensão. E o texto bíblico base fala o seguinte: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Jesus mesmo nos pediu para sermos prudentes. Quando somos repreendidos no Senhor, ali nós devemos ter prudência, adquirir prudência. Que Deus seja louvado por essa mensagem de hoje. Fiquei com o cabelo bem em pé. Fiquei assim,
quando, principalmente da parte quando o Jade falou assim, o que que as mulheres estão fazendo, né, na igreja, e coisas piores, né? Só foi subindo o grau das coisas piores que estavam sendo praticadas no tempo. Misericórdia. E às vezes eu fiquei pensando aqui, às vezes a gente fica horrorizado com Israel, mas não fica horrorizado conosco hoje, o Israel espiritual, né? Nós estamos talvez fazendo coisas piores, como o irmão Roberto falou aí na oração. Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Espírito de Profecia, pregadores maravilhosos, e ainda assim insistimos em praticar coisas que entristecem o Senhor, que causam ciúmes ao Senhor. O que está causando ciúme? No altar da sua vida, o que está aí do lado do altar da sua vida está causando ciúme no nosso Deus? Vamos tirar tudo que não presta na nossa vida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos mostra. Nós estamos agora nas nossas considerações, o tempo está bem avançadinho, hoje é sábado, mas se alguém quiser considerar, e lembrando que amanhã teremos o Jado de novo, continuando essa mensagem poderosa, e possamos ler o capítulo que ele indicou, Ezequiel 9, e virmos para o estudo amanhã, espírito de oração, com o coração aberto no Senhor. Nós temos o irmão Roberto e a Heloísa. Eu vi que o irmão Roberto levantou a mão primeiro, mas como ele é cavalheiro, ele vai deixar a Heloísa, certo? Ah, hoje eu não vou deixar, não, Ira. Então tá bom. Fica à Não, vontade. pode ir. Eu não quero deixar que a minha irmã fique por trás, não. Ela é em primeiro lugar, primeiras damas, é verdade. Eu tô brincando. Ok. Heloísa. Obrigado, Roberta. Eu vou ser bem breve aqui. Eu faço das palavras da Aurelice, né? Eu queria falar exatamente sobre a questão da repreensão. Como Deus está chamando essa sala, né? Está repreendendo essa sala, e Deus tem chamado seus mensageiros a cada manhã para nos trazer mensagem de advertência. Meus irmãos, Deus está gritando no megafone nessa sala para que nós possamos acordar, né? E que nós possamos entender que nós precisamos de avançar. E agora pela manhã, né? Para cada um, Deus dá uma mensagem antes da gente entrar para a sala, né? Então, a Aurelice recebeu uma, e quando eu levantei aqui, né? Antes de entrar para a sala, que eu fui orar, que eu fui ler a Bíblia, eu fui meditar exatamente em Filipenses capítulo 3, no verso 12 em diante. E lá fala o seguinte: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também é alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, quando o Jabes estava aqui falando, né, sobre essa mensagem, das advertências que Deus levou Ezequiel a fazer àquele povo. Haviam pecados claros, que estavam ali à vista de todo mundo, mas cheio de desculpas, mas havia pecados ocultos. Quando a gente escuta uma mensagem dessa, me veio aqui a reflexão. Nós ainda temos muitas coisas para deixar para trás. Mas cada mensagem que Deus tem mandado essa semana, Filipenses capítulo 3, Roberto, a partir do verso 12, eu recomendo que leia até o 4, verso 1. Quando Deus nos manda essas mensagens de advertência, na verdade, Deus está mandando a gente avançar.
Nós tivemos uma série de mensagens essa semana, né? Que eu encaro assim como uma profunda advertência de Deus. Nós tivemos aí a Gabi falando, né, do sequestro da nossa mente. Nós tivemos ontem o Sérgio continuando a falar sobre da importância de termos um corpo, né, saudável. Então, Deus está se preocupando com todos os aspectos para que nós possamos avançar. E eu entendo que a mensagem dessa manhã, ela vem falar com você, comigo. Avance. Você já escutou essa mensagem dessa semana? Então, tá. Você está esperando o quê para mudar? Agora você escutou a de ontem. Você está esperando o quê para mudar? E é isso que a mensagem aqui do Jabes, ela falou no meu coração. Porque aquelas pessoas, elas tinham desculpas para ficar dando para Deus. E qual é a desculpa que nós temos para dar para Deus? Né? Então, o Jabes falou que enquanto instituição, né? Ah, mas isso aqui tem que fazer para atrair o jovem. Ah, isso tem que fazer isso para trazer visitantes para a igreja. Né? Então, a gente fica dando desculpas para Deus para não fazer o que temos que fazer. E o que nós temos que fazer? Então, eu entendi aqui em Filipenses. Filipenses vem falando para mim: olha, não adianta vocês ouvirem essa mensagem tão poderosa, mas não avançar, porque é isso aqui que é o capítulo está falando, prosseguindo para o alvo, né? E aqui no verso 14 fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é essa que deve ser a nossa convicção nessa manhã. Nós temos que sair dessa sala aqui com o sentimento de que nós estamos avançando e que nós não estamos esperando um problema ser resolvido, nós não estamos esperando eu ficar espiritualmente melhor, eu não estou esperando que o irmão ore por mim e que a igreja tem que orar por mim. Não, sou eu que tenho que fazer isso. Esse passo sou eu que tenho que tomar, né? Então, nós só vamos alcançar aquilo que Cristo quer de mim a partir do momento que eu avanço. E é esse o convite de Deus para você essa manhã. Avance. Nós estamos voltando para casa. Não adianta ouvirmos mensagens tão poderosas, mas a gente não dar o nosso passo. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado. Amém. Muito obrigada, Elô. Muito bom. Irmão Roberto, Primeiramente, eu vou dar um tchauzinho aí pro meu amigo aí, que a gente, muito tempo que a gente não se vê, não se fala, né? Muito tempo. Eu não vi a foto dele aí, ele na câmera. Cadê? Peraí, deixa eu ver. Atenção. Como é que você tá, meu irmão? Ai, Deus te abençoe muito na sua vida, em nome de Jesus, pela essa mensagem, pela pessoa, né? Uma saudade tremenda. Eu vou estar no sul de Minas, dia 1º de março. Acho que você não mora por aí perto, não, né? Você está no Maranhão, não sei. Então, o que eu queria falar com vocês é o que a Euronice falou, e parece que tudo é um conjunto, que o Espírito Santo vai complementando, né, gente? É, e a Heloísa completou mais ainda sobre o que a gente está sendo advertido na nossa sala aqui, sobre isso. E sobre a questão de repreensão, não fique triste se a pessoa te repreende ou se você está errado ou com Deus. Não. O que que acontece? 2 Timóteo 3,16, lá está dizendo o seguinte, eu vou ler com vocês o verso 16 e 17, para a gente poder entender que a repreensão ela é válida, dá glória a Deus se alguém está te repreendendo. Quer ver? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir na justiça. Então, são 4 verbos ali, praticamente, impondo que se alguém fizer alguma coisa com você, que você dá glória a Deus. E a repreensão, ela está ali dentro desses 4 verbos, né? No imperativo, colocando você ali para poder entender que você tem que ter esses ensinamentos tanto faz de instrução ou repreensão.
E a repreensão, ninguém nunca gosta de ser repreendido, não é verdade? Ninguém nunca gosta. Mas o verso 17 ainda diz assim: por que que você tem que ser repreendido, ou ensinado, ou corrigido, né, ou instruído? Por quê? Para que o homem, o ser humano de Deus, seja perfeito. Olha aí, perfeito. E perfeitamente instruído para boa obra, né? E essa boa obra é da justiça de Deus, a qual Deus quer nos moldar, entende? Mas se a gente não escolher, falar, Senhor, me ajude, eu não consigo ter essa humildade, a mansidão, como Jesus pede, como Ele é, e aí você vai conseguir ter essa condição do Espírito vir habitar em você, porque Ele está vendo que você não pode, mas você quer, né? E aí o que que acontece? Quando você vai para Provérbio lá, acho que 9, fala assim, ó, repreenda o tolo e ele se tornará teu inimigo, mas repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio o teu amigo. Então, essa é uma advertência que a gente tem que entender, né? Ou repreensão que nós devemos aceitar e dar glória a Deus, porque Deus está querendo nos salvar na condição que nós estamos, né? Não falamos só de igreja, não, falamos de nós mesmos. A primeira coisa é a salvação individual. Primeiro eu tenho que ver o que eu estou errado. Eu mesmo tenho que estar pedindo todo dia ao Senhor, Senhor, me tira essas arestas, Pai, porque senão eu não vou subir. Eu tenho que te amar como tu mereces, não como eu quero, né? Então, a gente vê isso. E o que a gente vê, às vezes, dentro da igreja e em qualquer lugar, né? A gente tem que só, assim, ver e gemer com eles, tentar ajudar de alguma forma, né? Chorar junto, como Daniel fez. Daniel se colocou no lugar, pecamos contra ti, Senhor. E a Bíblia, né, nem o Espírito você fala que não havia pecado nenhum em Daniel. Mas Daniel se colocou no meio disso. Eu vou ler agora uma coisa aqui que eu não gosto de comentar isso, mas está no Espírito de Profecia sobre a questão que já comentou aí em relação na nossa igreja, na nossa condição, né? Porque igreja também somos nós. Tá assim, em manuscrito, página 7, do ano de 1900. Nunca rebaixar o nível da verdade. Nunca devemos rebaixar o nível da verdade a fim de obtermos conversos, pessoas, mas precisamos procurar elevar o pecador e corrupto à alta norma da lei de Deus. Olha só, esse agora que eu vou ler para vocês está em Evangelismo, página 137. Vocês vão ficar assim, alguns não devem conhecer ou conhecem, né? Mas é sempre bom relembrar. E diz assim: abstevos de toda demonstração teatral. Tenho uma mensagem para os que estão com a responsabilidade da nossa obra. Não anime os homens que devem empenhar-se neste trabalho a pensarem que devam proclamar solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nem o jota, nem o tio de qualquer coisa teatral deve parecer em nossa obra. A causa de Deus deve ser molde sagrado e celestial. Fazei com que tudo quanto esteja em conexão com a apresentação da mensagem para este tempo tenha o sinete divino. Não permitais que haja qualquer coisa de natureza teatral, pois isto prejudicaria a santidade da obra. Foi-me mostrado que nós defrontaremos com todas as espécies de experiência e que os homens procuram introduzir representações estranhas na obra de Deus. Já nos encontramos com tais em muitos lugares. No início do meu trabalho, foi dada a mensagem de que todas as representações teatrais, em conexão com a pregação da verdade presente, fossem desaconselhadas e proibidas. Os homens que pensam ter um admirável trabalho a fazer procuram adotar uma estranha atitude e manifestam esquisitices no movimento do corpo. Eis a instrução que me foi dada. Não aproveite tal coisa. Essas atitudes com sabor teatral não devem ter lugar na proclamação das solenes mensagens que nos foram confiadas. Vou ler só até aqui. Então, a gente vê que o Senhor pede, né? Eu entendo aqui que eu não tenho que colocar nada de teatro, nada de filme, nada de nada. Então, se o Senhor está pedindo, eu tenho que obedecer, né? Então, essa mensagem ela é muito relevante para os nossos dias, porque somos todos iguais, só muda o endereço e a tecnologia, como eu falei realmente na oração, e nós temos muito mais luz, né? Porque o Senhor dá a Bíblia, que é o Antigo Testamento e o Novo, e o Espírito de Profecia para a gente estudar,
coisa que muitas das vezes a gente não estuda, né? E passar horas ali para poder saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e ajudar nosso próximo também, para que possamos colocar em prática todos juntos e assim estar com o céu, no céu com Ele naqueles grandes dias, comemorando a sua vitória, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe a todos. Amém. Roberto, só repete aí o verso, por favor, de Timóteo que você leu. Os que eu li foi 2 Timóteo 3:16, né, e 17, que completa, e manuscrito, página 7, no ano de 1900, e livro do Evangelismo, página 137, abstevos de toda demonstração teatral. É um livro evangelismo, esse livro aqui, ó, vendido pela Casa Publicadora, né, CPB, e aí a gente pode ter essa informação melhor, né? Você pode ler, quem tiver em casa ou quiser comprar, ou tem PDF também agora, né? Deus abençoe. E provérbio, né? Provérbio fala que repreenda o sábio, ele se tornará mais sábio, ou o teu amigo. Ou repreenda o tolo, ou a tola, e ela se tornará ou ele teu inimigo. Né? E isso é verdade, gente. Quando a gente vai repreender uma pessoa que ela está no eu dela, no ego dela, com uma repreensão boa para ela poder melhorar, que a pessoa fala? Ih, é extremismo, você está assim, está assado. Não é assim que falam muitas das vezes, e fala, eu fico até. Uma vez eu fui tentar falar com um amigo e ele começou a brigar comigo. Eu falei, me desculpe, meu amigo, não está mais aqui quem falou, não, me perdoe. Porque eu estava tentando, não querendo criticar, né? Porque a gente é tudo igual, né? Iguais perante o Senhor. E eu estava tentando mostrar, na verdade, do Senhor, igual eu estou com vontade de ir lá na associação, né? Porque agora mudou o presidente da Associação do Rio, mudou, estava com vontade de ir lá conversar com o presidente, né? Algumas coisas, né? Eu estou para conversar com o pastor dos pastores, que também é um grande amigo meu, sobre essas questõezinhas, né, que atrapalha a gente, atrapalha. Né? Jesus fala, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. O ouro, quando vai para o fogo, ele tem o fogo queima todas as arestas, tudo aquilo que atrapalha a impureza que está no ouro. E aí o ouro sai limpo, puro, líquido. E aí sim vai ser lapidado por alguma joia. E nós devemos ser como um ouro lapidado pelo fogo para se tornar joias de Cristo. Entende? Mas Deus abençoe, é sábado, né? A gente tem que ir para nossas igrejas. Amém. Muito obrigada, irmão Roberto. Deus abençoe. Agradecemos o Jabes. Tem alguma consideração final, Jabes? Não, acredito que está de bom tamanho. Tudo que foi falado aí veio para somar, para colaborar. Amém. Eu peço um pouco de paciência amanhã. Realmente o estudo. Eu estou até meio apreensivo com algumas coisas que o Senhor está me impressionando a falar, mas seja feita a vontade dele. Amanhã é outro dia. Vamos aproveitar o sábado e usufruir das bênçãos. Fale, meu irmão. Se o Espírito Santo pedir, nós ouviremos. Que o Espírito Santo fale, prepare o nosso coração para isso. Nós vamos encerrar o nosso culto. Nós vamos encerrar o nosso culto poderoso de hoje com uma oração. Depois eu vou partilhar o hino final. Desejo a todos um feliz sábado. Que a unção do Espírito Santo nos alcance com força total nesse dia. Possamos estar sempre na presença de Deus. Heloísa, você quer fazer a oração final? Elo, você Oi, abriu o faço sim. microfone? Sim, ok. Então pode fazer a oração. Sim, Ale. Tá bom. Oremos. Deus abençoe a todos e até amanhã. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos tão felizes, Senhor, porque nesta manhã nós sentimos o teu amor por cada um de nós. Nós sentimos aqui, Senhor, o Senhor falando conosco de forma poderosa. Como o Senhor está preocupado com os nossos irmãos aqui desta sala, daqueles que estão no YouTube, daqueles que vão ouvir essa mensagem mais tarde. Como o Senhor está preocupado, Senhor, em nos ensinar o caminho que devemos andar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem
o Senhor tem levantado mensageiros a cada manhã para nos advertir, para mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos de mudar e como nós devemos avançar. Pai querido, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha ajudar a mim e a meus irmãos aqui a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que nós possamos entender, compreender e fazer aquilo que o Senhor quer. Por isso, Senhor, nós te pedimos que fique com cada um dos nossos irmãos e que amanhã, Senhor, que o Senhor coloque na boca do teu mensageiro aquilo que precisa de ser dito, aquilo que precisa de ser ensinado ao seu povo a avançar. É com esse sentimento de gratidão, Senhor, é que nós viemos aqui te dizer que nós o amamos e queremos servir de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Fique com cada um nesta manhã, abençoe a Aurenice, que vai ter o seu ministério ali da música nesta manhã, abençoe a cada irmão que vai estar com as suas atividades agora. Nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó, cristãos, avante. Até amanhã, meus irmãos. Feliz sábado. Deus abençoe a todos. Feliz Até amanhã, sábado. pessoal. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Até amanhã, pessoal! Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, irmã Terezinha, de Jesus. Amém. Até amanhã. Bom dia para vocês Ore por todos. mim, por favor. Estou orando. Se seu nome está no caderninho de oração.